Eu acabei de me inscrever em mais uma prova e hoje eu vou te contar um pouquinho mais da minha história com a corrida. A corrida sempre fez parte da minha rotina. Há muito tempo eu venho treinando, mas nunca levei a sério. Quando em novembro de 2023 eu me inscrevi para minha primeira prova de corrida. Na época foi uma São Silvestre, que aconteceu no dia 29 de dezembro de 2023. Então ali eu tinha pouco mais de um mês para me preparar para essa prova. Eram 10 km e até aquele dia eu nunca tinha corrido 10 km na minha vida. Na época eu lembro que chegar nos 5 km era muito difícil para mim. E quando eu chegava, era mais difícil ainda dar continuidade nos treinos e seguir fazendo outros 5 km para conseguir fazer esse percurso mais rápido e às vezes tentar aumentar esse percurso para 6, 7 km. Lembro que o normal de acontecer é que eu corria 5 km, às vezes eu conseguia 6 e aí eu ficava tipo uma semana ou 2 semanas dolorido e não conseguia voltar a treinar. Tipo, a corrida até hoje não é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Tipo, eu não tenho vontade de ir todo dia pra rua correr, só que eu tenho vontade uma ou duas vezes por semana de ir pra rua e correr. Hoje eu já consigo fazer umas distâncias maiores e isso eu acho que é melhor. É mais motivador conseguir ir pra rua e fazer umas distâncias maiores num menor tempo, mas na época não era assim. E eu acho que me inscrever para uma prova chamada São Silvestre eu acho que ajudou bastante no meu início nas corridas, né? Porque a São Silvestre sempre foi pra mim um símbolo de final de ano, de família reunida. Eu lembro desde criança, a São Silvestre sempre acontecia nos últimos dias do ano ali, no dia 30, 31, e eu lembro de estar sempre em casa, né, pra assistir essa prova. E a primeira vez que eu não estava em casa num final de ano, eu tive a oportunidade de correr uma São Silvestre, então isso eu acho que foi algo que marcou bastante e eu me motivei bastante para me preparar para essa prova. Então no dia 29 de dezembro de 2023 eu corri a minha primeira prova oficial, a São Silvestre do Porto. Eram 10 km e tinha um percurso de 5 km também. Aqui não teve a meia maratona e a maratona como acontece em outras cidades aqui ao redor. E eu me inscrevi para de 10 km porque era um desafio, porque até então eu não tinha corrido aquela distância de forma oficial ainda. Nos treinos eu já tinha chego lá, que foi um percurso bem difícil. Para ir dos 5 até os 10 foi um percurso mais demorado nos meus treinos. E eu acho que uma prova assim é uma coisa que motiva muito, assim, tipo, tu continuar, porque a energia e a atmosfera de uma prova oficial, de uma prova grande principalmente, é outra coisa, assim, tipo, pra quem corre na rua, corre sozinho, a hora que chega na hora de fazer uma prova grande, assim, tipo, tudo muda, sabe? O teu pace muda, a tua energia muda, a tua motivação pra chegar e terminar logo é completamente diferente. Por isso que a gente vê que os atletas profissionais e os amadores de maior rendimento já, eles não treinam 21 km para fazer uma prova de 21 km. Os treinos deles são de 15, 17, 18, os últimos treinos antes da maratona, né? Porque eu acho que a energia que tu tem no dia de fazer uma prova oficial é completamente diferente e aqueles 4, 5 km que tu nunca fez ali, tu consegue tirar só na motivação do dia da prova. E comigo não foi diferente. Eu acho que depois de ver, tipo, tinham mais de 12 mil pessoas no dia da prova, eram mais de 30 países, pessoas diferentes de vários lugares correndo naquela mesma prova, me motivou muito e eu consegui um tempo que eu nunca tinha feito antes. Eu fiz em 46 minutos, se eu não me engano, os 10 quilômetros. Foi muito bom pra mim na época, eu achei que tinha sido incrível. Depois eu consegui superar esses tempos já, mas pra aquela vez foi muito legal. E eu acho que ali foi o que, como eu digo, eu fui picado pelo bichinho da corrida pra poder continuar e querer evoluir e pensar em correr uma meia maratona ou uma maratona futuramente. Eu acho que é ali que foi onde tudo começou. Então daí em diante, motivado com aquele negócio de corrida, de querer participar de mais provas, eu comecei a treinar, consegui chegar nos 12, consegui chegar nos 15 e quando eu cheguei nos 18, eu me inscrevi para outra prova. Dessa vez, uma meia maratona. A meia maratona de Matozinhos. Foi bastante tempo de
de preparação já. Minha primeira prova foi em dezembro de 2023 e a outra foi em maio de 2024, que foi a minha primeira meia maratona. Minha segunda prova oficial já foi uma meia maratona. Eu acho que um pouco apressado demais, poderia ter melhorado meus tempos nos 10 km, melhorado meus tempos nos 5 km para depois dar esse salto, mas eu já estava conseguindo treinar bastante, 15 km, 17 km, então eu me inscrevi para fazer a meia maratona e fui lá dar a minha cara a tapa e ver o tempo que eu ia fazer. E aí no dia 5 de maio de 2024 foi a meia maratona de Matozinhos. Eu acho que não teria um dia mais perfeito para se fazer uma primeira meia maratona, porque choveu durante os 21 km e ventou durante os 21 km, porque a prova, para quem não conhece aqui a região, a prova da meia maratona de Matozinhos, ela acontece na beira da praia, vai de Lessa da Palmeira até Matozinhos. Tinha um vento muito forte, uma chuva muito forte durante toda a prova. Nesse dia eu acho que eu entendi um pouco mais de como essas provas de alta performance, porque as provas pequenas de 5 e 10 km é uma coisa mais amadora, assim. A gente percebe que todas as pessoas são capazes de correr 5 e 10 km, independente do pace. Agora, quando tu vai para 21 km ou mais, aí o negócio já fica um pouco mais complicado e filtra bastante as pessoas que treinam, que se dedicam e estão dispostas a correr uma distância assim. Foi muito legal, assim, porque durante a prova eu ouvi um cara que passou do lado, ele comentou que uma meia maratona começa aos 15 km e uma maratona começa aos 30. E é muito verdade, porque ele falou isso depois, porque eu acho que talvez isso tivesse pego o meu psicológico um pouco antes. Mas eu já deveria estar no 19º quilômetro, 18º. Tava tranquilo porque tava bem frio, então eu acho que ajudou bastante, porque eu prefiro correr no mais frio, né? Porque o calor cansa bem mais, eu acho, pra mim pelo menos. E isso foi muito verdade, porque dos 15 km, 16 km ali são as partes mais difíceis. A estrutura da prova também conta muito tu te inscrever e participar de uma prova com uma estrutura grande, com bastante pontos de água, bastante pontos de hidratação. Foi organizado pela Gold Energy, que é uma empresa de energia daqui de Portugal. E, nossa, foi uma prova muito boa mesmo. Eu achei que em estrutura maior do que até a São Silvestre. E nesse dia, mesmo com toda a chuva, todo o vento, toda a falta de preparo que eu tinha para fazer aquela meia maratona, eu consegui terminar a prova em 1h46. A minha meta inicialmente era de terminar com menos de 2 horas. Eu pensei, se eu terminar com 2 horas, 1h50 e poucos, tá bom. Mas aí eu consegui terminar com 1h46, já fiquei bem feliz, fiquei até impressionado, porque eu corri toda a corrida sem olhar o pace que eu tava fazendo, sem compromisso nenhum em querer bater meta nem nada. Eu só queria fazer antes de 2 horas, essa era a minha única meta da prova. E deu certo, 1h46, fiquei bem feliz com o resultado e foi uma prova bem legal mesmo. E foi ali naquele dia que eu acho que eu entendi como é que funciona esse esporte, né? Porque eu acho que quando tu começa a correr pouco mais profissionalmente, te dedicar mais, tentar melhorar teus tempos, tentar melhorar tuas distâncias e tudo isso, eu digo que começar a meio que flertar com o profissionalismo, mas longe disso, né? Ser um amador mais capacitado, eu acho que fica melhor, que a gente começa a entender, né, que a corrida é um esporte difícil, mas depende só de ti. É diferente de um esporte coletivo, que a gente depende de diversas outras pessoas performarem bem para o teu time, a tua equipe, o teu grupo performar bem. A corrida é só tu. Tu cuidar de ti, cuidar do teu corpo, cuidar da tua mente e treinar sempre, treinar toda semana, não necessariamente treinar todos os dias. Eu digo isso por mim, não que essa seja uma máxima que vai funcionar para todo mundo, mas é algo que funciona para mim. Eu não me sinto bem e não vejo uma evolução tão grande quando eu quero treinar todos os dias e treinar cansado ou treinar com dor. Eu não treino quando eu tô com dor,
eu não treino quando eu tô cansado, eu treino só quando eu tô bem. E isso acontece 1 ou 2 vezes por semana e pra mim tá tudo certo. Eu tenho visto evolução nos meus treinos, a cada dia eu me sinto melhor e mais forte pra fazer os meus treinos. Não trabalho com assessoria ainda, não trabalho com treino de fortalecimento, eu treino corrida. O que hoje é o que dá certo, mas eu sei que pra eu chegar nos meus próximos objetivos, eu vou ter que mudar um pouco esse percurso e tentar me especializar em alguns pontos dentro da corrida para alcançar esse objetivo. O que é esse objetivo? Esse objetivo é correr 42 km. Quando que vai acontecer isso? Vai acontecer em 2025. Hoje é 20 e poucos de agosto de 2024 e os 42 vêm em 2025. Digamos que eu tenho 1 ano para fazer isso. O que a gente vai fazer até chegar lá? Eu coloquei como uma meta para mim melhorar os meus tempos em distâncias menores até chegar nesses 42. Eu nunca passei dos 21 km na minha vida. Ontem mesmo meu último treino foi de 21 km e 100. Fiz uma meia maratona, a minha última meia maratona no Porto, vocês já vão entender isso. E essa vai ser a meta, correr uma maratona, 42 km em 2025. Não tem data para isso acontecer, mas vai ser 2025. A prova que eu acabei de me inscrever acontece em novembro de 2024, daqui 2 meses e um pouquinho. E ela acontece no Brasil, o que vai ser muito legal e para melhorar ainda mais na minha cidade. 1 semana depois eu vou ter outra prova, mas não vai ser uma meia maratona. Eu vou fazer uma prova menor ainda, que eu não decidi ainda se eu vou fazer 5 km ou 10, que vai ser uma prova só pra tentar melhorar o meu tempo numa distância menor. Eu acredito que vai ser 10, tô tentando convencer alguns amigos ou a Camila pra me acompanhar nessa. Eu quero fazer uma prova bem de boa e acompanhado, mas a meia maratona eu vou botar pra valer. Tenho uma meta pra essa meia maratona que vai acontecer em Pelotas, dia 17 de novembro. Então quem estiver assistindo e participar, essa aí, comenta aqui embaixo que tu vai participar também e vem me cobrar depois se eu vou conseguir chegar na minha meta. Qual que é a meta? É terminar a prova em 1 hora e 35 minutos. Isso aí vai ser um pace de uns 4:30, se eu não me engano. Esse pace é o pace que eu faço em 10 km. Eu nunca fiz esse pace em 21 km. Eu tenho 2 meses para treinar e alcançar esse objetivo. E para isso, a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Como vocês podem ver aqui atrás, já tem um monte de mala preparada, um monte de mala pronta e a gente tá indo para um lugar icônico, talvez o lugar mais icônico da história do esporte, para que eu possa trabalhar, me inspirar e treinar, para que em 17 de agosto de 2024 eu consiga realizar esse feito particular. Eu acho que vai ser uma meta bem legal de alcançar. Fazer algo que tu nunca fez é sempre muito legal, e fazer isso na minha cidade eu acho que vai ser muito mais legal. Se vocês gostaram desse conteúdo, gostam de falar sobre corrida, se tu tá começando, tu ainda tá beliscando os teus 2,5 km, teus 5 km e quer te inspirar de alguma forma, eu aconselho me seguir lá no Instagram também. Eu não falo muito por lá, mas eu sempre compartilho os meus treinos por lá, tô sempre postando lá e é isso. Se vocês quiserem ver mais desse conteúdo, quer acompanhar esses meus treinos nesse lugar que vai ser muito legal, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou estar trazendo mais conteúdo de corrida, contando mais sobre a minha evolução, mais sobre os meus treinos, e eu acho que vai ser muito legal e eu acho que vocês vão gostar disso também. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado por quem assistiu até aqui, e se você quiser me acompanhar, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo ou numa próxima prova de corrida por aí. Valeu!